Bem, amigos, Jéssica, começamos mais um, Jéssica. Quem diria, hein, Jéssica? Já 3 meses já de antigenérico, hein? É isso aí, firme e forte. E Firme crescendo, e né? crescendo. O mais importante é o crescimento, hein, É Jéssica? isso aí. Ó, pegamos a receita do nosso amigo Everton lá de crescimento, hein? Ele tem a receita, o Verdade, livro dele. verdade. O Só que eu livro... quero ver a matéria completa, né? Ele aqui com a Na, gente, é, trazendo no, né? Na assim, ó, íntegra. e esse programa, Jéssica, além de tudo, assim, de estarmos entrevistando a pessoa para lá especial, também é uma redenção, né? Nosso programa de hoje é o próprio pedido de desculpas, né? Nós já Isso aí. tínhamos ideia de trazer essa pessoa, mas antecipamos. É isso E aí. junto com o entrevistado, é o pedido de desculpas, acho que é o pedido mais formal e nobre que nós poderíamos estar fazendo. E eu concordo. Concorda, Jéssica? Concordo. Quem que é a nossa entrevistada, Jéssica? O que você tem a falar dela? Olha, eu tenho uma abertura que eu preparei especialmente para ela, né? E vem a calhar ao pedido de desculpa. Então, no episódio de hoje, iremos conhecer uma mulher que esbanja inteligência, empatia, cuidado e também é forte. A gente não pode esquecer desse detalhe. É uma mulher de visão, de determinação. Iremos conhecer um pouco sobre as suas histórias, as suas escolhas e os seus desafios, né? Porque a vida, ele é um completo desafio. Então, aumente o volume, aperte o play, porque o Antigenérico está no ar com mais um episódio inédito para você. Entrevistada, antes de eu fazer a pergunta, Sim. Cabal, quem é a nossa entrevistada? Ô, bicha, você não cansa de me surpreender, Não, hein? não. Só que assim, dessa vez, eu espero que essa abertura, né, Ela vai. realmente ela aconteça, né? Porque no episódio anterior lá, O microfone te o traiu. microfone me traiu. Me traiu e teve que ser cortado, né? Então, assim, hoje a gente recebe a Maria. Seja muito bem-vinda, viu, Maria, ao nosso podcast. E realmente a gente entra com um pedido de desculpa aí, porque a gente teve uma falha de comunicação, né? Eu E aí. uma falha de assimetria. Eu não assimilei o nome, o nome e a fisionomia. Eu não assimilei o nome e a fisionomia. Maria, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado pela entrevista. O nosso pedido de desculpa eu fiz pessoalmente a você, fiz no ar aqui em lives passadas e agora pessoalmente novamente, não Isso. termos associado. Assim, e a pergunta assim que a gente sempre começa o nosso programa aqui, quem é a Maria? A Maria que nós não lembrávamos quem era quando o Johnny mencionou. E o mais legal é que, tipo assim, pessoal, eu já conversei com ela, né? Em Já vários momentos. conversava. Não, em vários momentos. E aí eu fiquei, não conheço. Não conheço. Aí eu, depois que eu fui assimilar, quem é a Maria. Então seja muito bem-vinda, Maria. Primeiramente, pedir de desculpa aceito. Que bom, Maria, gratos por isso. O Johnny me surpreendeu, né, com as falas dele aqui no podcast. Mas comentando um pouquinho sobre mim, eu nasci em Alagoas, então eu sou nordestina. Alagoas! Que legal, Isso. que legal. Qual que é a... Cidade? Eu morei em Arapiraca. Eu nasci em Arapiraca, morei ali próximo a São Sebastião, não sei Cidade se do vocês Fumo, conhecem. cidade do Isso. fumo, Do fumo? do fumo de Exato. corda, cidade do fumo de corda, Que Arapiraca. legal, que legal, que legal. Morei em Sergipe também, morei 7 anos em Sergipe, ali próximo a uma cidade chamada Neópolis. Não, essa eu não conheço. Conhece? Próximo ali o Rio São Francisco. Não, então, se a próxima vez São Francisco, talvez eu tenha passado, que eu já fui em Paulo Afonso, na Bahia, e Paulo Afonso é de um lado, Sergipe é do outro. Então, assim, não deve ser longe, que o trecho coberto pelo Rio São Francisco em Sergipe é pequeno. Sergipe é um estado relativamente pequeno. Talvez eu tenha passado. Eu não, assim, regiões nordestinas eu não conheço muito, tá? Não conheço. Na verdade, eu conheço uma só, que é em Aracaju. Aracaju, Sergipe, foi o único lugar que eu realmente conheci de perto, passei alguns dias lá, mas não Assim, ó, conheço muito mesmo, assim, de verdade. de passagem, você não pode falar que conhece um lugar de passar. Uhum. Dos que eu passei no Nordeste, o Sergipe é o que menos se encaixa no perfil que você tem de Nordeste. Assim, quando você fala, Nordeste. Uhum. Dos que eu passei, o Sergipe não se encaixa muito no perfil Nordeste. É meio diferente, é mais parecido com aqui lá. Uhum. É porque como era divisa, né, Uhum. então não via tanta diferença. Aí eu nasci então em Alagoas, morei em Sergipe 7 anos, dos meus 6 até os 11 anos eu morei em Sergipe. Meu pai Uhum. trabalhava numa fazenda,
Meu pai é mecânico, né? Uhum. Então trabalhava atuando nessa área de manutenção nessa fazenda, era o único mecânico. E aí próximo dessa fazenda tinha um povoado, que era o povoado onde a gente morava, que era próximo dessa cidade chamada Neópolis. Tive uma infância maravilhosa, Isso é né? Por importante. mais que não tinha tudo, porque eu morava Sim. lá no No interior. fundão, lá no interiorzão. Mas, assim, o mais importante tinha, né? Que Uhum. era família ali próximo, muito primo, muita prima, uma família enorme. Minha avó teve 21 filhos. Nossa! Caramba! E, Grande, e- né? e ela teve 21 gestações, mas Uhum. sobreviveu foram 17. Então, assim, você imagina, né? Aquela família imensa, de manhã cedo, na época que a gente morava em Alagoas, né? De manhã cedo a gente reunia todo mundo na casa da minha avó, sentava ali próximo ao fogão de lenha, e a minha avó preparava sempre alguma coisa ali pro café da manhã, e aí a gente tomava o café da manhã sempre juntos. Sim. Então, assim, é uma lembrança, assim, maravilhosa. Mudei para Três Lagoas com mais ou menos 12 anos, que o meu pai veio para cá a trabalho. E aí já tinha algumas pessoas da família do meu pai que moravam em Três Lagoas. E aí, com essa mudança do meu pai, veio toda a família, né? Minha mãe, meus irmãos. E aí aqui foi assim o divisor de águas, né? Porque talvez se nós estivéssemos lá, não teria tido as oportunidades que nós tivemos aqui. Você tinha quantos anos? 12. 12 anos. Por Quando isso vocês que 12 perdeu o vieram. anos. sotaque. Isso que eu ia É falar. porque eu não, eu É que eu não tenho, assimilo, né? Eu não Não, assimilei tem mesmo. mais o sotaque. Não tem. é meio misturado, né? Tem palavras que eu ainda falo bem puxado, que meu pai e minha mãe têm um sotaque bem forte. Uhum. E tem palavras que eu já falo mais Eu acho o igual sotaque muito aqui. bonito. Porque tem umas pessoas que têm um sotaque Eu bem acho puxado. bonito. É Acho muito bonito. bonito o Acho sotaque. bonito também. E- E assim, Maria, quando teu pai, né, juntamente com a tua mãe, resolveu vir para o Mato Grosso do Sul, vocês vieram com qual perspectiva para cá? A ideia era não ficar muito tempo. Uhum. Era trabalhar uma temporada, juntar um dinheiro, na ideia dos meus pais, e voltar. Só que aí, quando a gente mudou pra cá, meu pai teve um problema muito grave. Meu pai, ele começou a ter problema com álcool. Ele já Uhum. tinha conseguido, né, se tratar lá. Depois ele voltou, tinha uns 2 anos, mais ou menos, né, lá com meus 10 anos, mais ou menos, ele voltou a beber. E quando chegou aqui, isso se agravou. Nossa. Nossa. E aí, o que que aconteceu? Nisso, até quando eu tinha uns 17 anos, meus pais separaram. Uhum. Meus irmãos já estavam bem adaptados aqui, então não tinha por que minha mãe retornar para Alagoas. Meu pai morava aqui, teve uma temporada que meu pai morou também em São Paulo, Sim. ali em Campinas. E aí, por conta disso, a gente acabou ficando por aqui, né? Foi estudar, foi fazer curso técnico e acabou ficando por aqui, por Três Lagoas. Mas aí, assim, o que fez a gente permanecer aqui, Uhum. minha mãe principalmente, foi as oportunidades que foram surgindo de estudar, né, de se desenvolver para os filhos. Entendi. E aí, graças a Deus, né, passou um tempo, meu pai conseguiu se libertar. Depois de 7 anos separado da minha mãe, eles reataram o casamento. Nossa! Aí isso é uma notícia e tanto. É, aí Que eles legal. reataram o casamento depois de 7 anos separados. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu, teve tempo de recuperar aquele tempo perdido na infância, né? Que se Uhum. deu por conta dessa questão Do de álcool. essa questão do álcool com o meu pai. Mas hoje, graças a Deus, é um pai assim maravilhoso, Que né? A gente bacana, que conseguiu bacana. se estruturar e tudo aquilo de sofrimento serviu para nos formar o que a gente é hoje, né? E assim, eu até me pego um pouquinho, né, na fala dela, porque eu também, né, tenho um pai que tem também esse vício, né, esse maldito vício, e é um vício que literalmente ele desestrutura uma família, né? E meu pai, por exemplo, tem um tempo que eu não falo com ele, né? Nem sei como ele tá, mas enfim, foi e é, né? É um vício que desestruturou toda a parte ali, tanto da formação, minha e dos meus irmãos, né? Como estrutura financeira mesmo. Então isso atrapalha muito, muito.
E eu me peguei até voltando aqui, lembrando do Assim, passado, né? e o que ela falou, né, hoje ela tem o pai dela é uma pessoa maravilhosa, na verdade ele nunca deixou de ser. A pessoa maravilhosa sempre esteve ali. Uhum. Quem deturpou isso foi o álcool, não Exato. a pessoa boa sempre esteve ali, ninguém se torna bom. A pessoa é bom ou é má de formação, então o seu pai já era uma boa pessoa. Sim. O álcool é que deturpou isso e graças a Deus, assim, você traz pra gente uma história de superação já logo de largada. Sim. Que baita história, assim, e o ao vivo descobrir, assim, as coisas no processo. É que Esse programa tão barato. aqui muitas coisas a gente vai pegando e descobrindo aqui na hora, no momento, né? Sim. E é bem bacana E saber, é porque muitas vezes a gente não conhece, que nem a Maria, a gente tem ali um convívio na empresa, né, gente? Mas a gente não conhece de fato por trás a história que cada pessoa carrega, né? Cada pessoa é uma pessoa Exato. única e uma história única, terrena, né? assim, ó, até mesmo pela sua aparência, que ela aparenta ser uma pessoa bem jovem, o Uhum. que eu conhecia da Maria? A menina técnica de segurança do CM. Aí quando as pessoas referenciavam você pra mim, nunca referenciava pelo nome. "Ah, a menina da técnica de segurança, a Aham. menina, a A menina, menina. a menina". Então, Ah, eu gostei da parte da menina. mas as pessoas referenciam você, a menina técnica de segurança. Não referenciam você pelo nome, até Uhum. mesmo pela aparência, assim, aparência Sim, jovem, sim. assim, provavelmente você deve ser jovem. Aí, o referencial que eu tinha, a menina técnica de segurança do CM. Ah, por isso vocês não lembravam o meu nome. Não, é assim, quantas vezes nós nos cruzamos era a menina técnica de segurança do É isso CM. aí. E agora, assim, o meu pecado é perdoável, o seu não, tá? É verdade, o meu é O imperdoável. seu é imperdoável, então capricha hoje na entrevista. É a hora da sua redenção, viu? Não, vai ser, vai ser. E Maria, como a gente sempre entra um pouco nessa questão, profissional, né, e a gente conhece a Maria, a É, segurança do trabalho, né, como Maria que querida, né? como que tudo isso surgiu para você, né, como que isso iniciou? A Maria desde pequena já pensou em ser uma técnica de segurança, como que foi isso? Então, eu trabalhava numa sorveteria, que eu Uhum, entrei com 17 anos, e fazia o ensino médio, já no finalzinho. uhum, E aí apareceu a oportunidade de um programa que chamava, Pronatec, que uhum, Ah, era eu lembro desse programa. que você terminava o ensino médio com um curso técnico. uhum. E casou que eu estava atrasada na escola. Eu nunca reprovei, mas eu estava atrasada. Então, eu terminei o terceiro ano com 19 anos. Com Com 19? 19. Por Caramba. quê? Meu pai mudava muito. Eu, Uhum, eu Uhum. acabei não contextualizando isso. Mas, por exemplo, dentro de Alagoas, a gente morou em várias cidades. uhum, Em Sergipe, moramos 2 vezes, ida e volta no mesmo local. Porém, o que que acontece? Nessas mudanças, nem sempre dava para estudar. Quando não dava para estudar, eu ficava sem estudar aquele ano. E isso me atrasou 2 anos na escola. E aí, imagina, né? Na escola, eu com Sim. 19 anos, com a garotada lá com 17, entendi. terminando. Então, era extremamente vergonhoso para mim naquela época, né? E ainda por cima, eu estudava de manhã, que à noite já tinha pessoas da minha faixa etária e tal. Então, assim, aí surgiu esse programa. Nisso que surgiu esse programa, o que que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou me Uhum, inscrever, porque aí eu termino o ensino médio uhum, com uma formação. uhum. E foi isso que eu fiz. Só que aí eu fui ver a grade dos cursos. Uhum. Aí eu não tinha muita afinidade com matemática na época da escola. Só que aí vocês vão ver que isso é bem Uhum. contraditório, tá? Sim. Na época da escola, eu escolhi o curso que menos tinha matemática. E Uhum. na época era o segurança do trabalho, das opções que eu recebi. Sim. Uhum. E aí fui fazer segurança do trabalho. Comecei a fazer o curso, já me identifiquei de cara. Já gostei, né, os professores eram uma referência para mim. Um desses professores eu tenho um contato até hoje. E aí, nisso, fiz o curso, comecei a fazer o estágio. Quando eu terminei o estágio, ainda com 19 anos, que foi quando eu finalizei, né? Eu comecei o curso com 17 para 18 e finalizei ali com 19. Uhum. E nisso que eu terminei o curso, aí eu tive essa oportunidade de fazer o estágio, foi em obra, construção civil. Depois que eu terminei, eu já arrumei um trabalho na área de segurança, como auxiliar de técnico de segurança. E aí, cada vez mais, eu fui tendo afinidades com aquela área. Sim. Então, eu iniciei trabalhando ali em consultoria de segurança. Depois, eu fui trabalhar numa empresa de silvicultura.
trabalhei numa outra empresa também do ramo de silvicultura e entrei na Suzano. Então, na área de segurança, eu trabalhei em 4 empresas. E aí, depois, né, fiz engenharia nesse meio tempo, fiz engenharia de produção, por isso que eu falei que é contraditório não gostar de matemática, Uhum. porque eu ganhei tanta afinidade com a área que eu falei, nossa, eu quero seguir carreira nessa área, mas eu não quero morrer tech segurança. Aí, com esse pensamento, aí eu fui olhar, o que que dá para fazer? Então, tinha algumas opções, eu poderia ser um higienista, que eu não precisaria ter uma formação superior, mas eu falei, não, higienista não, eu gosto, mas acredito que, né, dá para aprofundar um pouco mais. Aí, na segurança do trabalho, para você ter o título de engenheiro de segurança, você precisa fazer uma pós. Pós 2 anos, né? Porém, você precisa ter uma graduação antes. De bacharelado. Aí eu fiz produção, demorei 7 anos para me formar, porque eu era muito ruim em matemática, eu era péssima, eu tive que fazer várias aulas de reforço. Olha, eu não desisti porque eu queria ser engenheira de segurança. E aí, alguns professores até chegaram a comentar: exatas não é pra você. Uhum. Porque eu era muito ruim, vocês não têm noção do quanto eu era ruim. Eu dou risada assim, mas sabe por quê? Porque eu também sou formada em engenharia agrícola e ambiental. A gente tem esse E ambiental junto. E aí, o curso ele é 5 anos. Eu levei quase 9 anos para me formar. E aí, eu olhando aqui... Por causa da bendita matemática? Também. Eu sou muito ruim em matemática também. E aí, eu tinha o pessoal que, tanto primos como amigos, conhecidos, né? E aí, eles vinham ali e falavam, ô, você não vai formar não? Ô, você não vai formar não? Ô, tem 10 anos já que você tá aí, né? Nossa, dá vergonha, né? Dá vergonha. E aí, eu me pegava em vários momentos, eu falava, eu vou desistir. Exatas não é pra mim. Eu acho que eu escolhi o curso errado. E aí, foi, e eu sempre conciliava, não sei se foi o teu caso, mas eu sempre conciliava o estudo e trabalho, estudo e Uhum. trabalho. Então isso me desgastava de uma forma tão grande que tinha momentos ali que parece que eu estava entrando numa exaustão, tanto física como mental. Então eu me pegava nessa exaustão. E aí eu não tinha forças às vezes para estudar, para buscar o assunto, e aquilo foi protelando, foi protelando, foi protelando. E, enfim, chegou quase 9 anos. Então, assim, não é fácil, não. Não Assim, é? você teve que conciliar trabalho e estudo Sim, ao sim. mesmo Como que foi, assim, ter que lidar com os dois, assim, e como que foi, assim, essa parte? Foi fácil? Foi... Não, eu comecei a trabalhar registrada com 17 anos. Nessa época, minha mãe e meu pai eram separados, então eu não tinha escolha, eu tinha que trabalhar para ajudar na despesa da Sim. casa. Então não era aquela fase assim: "Ah, eu vou estudar porque eu quero comprar as coisas", aquela coisa de adolescente. Sim. Não, era para ajudar Você com tem mais coisas. irmãos? Tenho. Eu tenho 3 irmãos por parte de pai e mãe, tenho mais 2 por parte de pai só. Então nós somos em 6 irmãos. Uhum. E aí, assim, meus irmãos também, né, da parte da minha mãe eu sou a mais velha. E aí eu tenho um irmão que é 2 anos mais novo que eu. Então meu irmão também teve que fazer a mesma coisa. E daí, como eu tinha que conciliar com o trabalho, então, como que era a minha rotina nessa época? Principalmente ali finalizando os 2 últimos anos do ensino médio. De manhã, teve uma época que eu fazia aula, né, da autoescola, então de manhã, 6 horas, eu precisava estar na autoescola para fazer a aula de moto, de carro. Da autoescola, eu já ia direto para o ensino médio, para a escola. Da escola, eu voltava em casa, almoçava, trocava de roupa e ia para o Senai, que eu fiz o curso de técnico de segurança no Senai. E do Senai, eu só trocava de roupa, de uniforme e ia direto para a sorveteria. Nossa. Caramba! Então, eu só Era tudo voltava bem para casa para dormir. cronometrado ali, né? Isso. Os 2 últimos anos, né, foram assim para concluir aí o curso de Tec Segurança, o ensino médio. E eu sempre soube que estudar que ia mudar a minha vida, que era uma vida muito limitada ali financeiramente, né, muita dificuldade. Então eu tinha consciência disso, que o que ia mudar a minha vida seria estudar, seria ter uma profissão, né, ter uma carreira. Então eu sempre tive isso muito claro.
Daí isso foi a minha rotina, a rotina do meu irmão, consequentemente dos outros irmãos também, que querendo ou não eles viam a gente, então eles conciliaram também estudo e trabalho. E aí, graças a Deus que logo quando finalizei ali o ensino médio, terminei o curso de técnico de segurança, já arrumei um trabalho na área, né, que aí já deu uma tranquilizada no fardo. E assim, durante esse período, para você, o que que você levanta como até um ponto de vista que foi o maior desafio para todo esse processo acontecer? O que que foi mais difícil para você nesse processo todo? Foi, ter força para não parar, porque por várias vezes eu pensei em parar, por várias vezes. E eu só não parei porque eu tinha um apoio muito grande por parte dos meus irmãos, principalmente o que tem a idade parecida com a minha, e as amizades, o meio que eu convivia no meio de pessoas que acreditavam em mim e que me davam força. E isso é tão importante, porque, como eu disse, eu levei um bom tempo, né? Quando eu estava lá no quinto semestre, eu cheguei na minha mãe. Um dia eu fui almoçar na casa da minha mãe e falei assim: mãe, já fiz uma escolha. Aí ela: "Do quê?" Falei bem assim: "Vou parar com essa faculdade, eu não aguento mais, eu não dou conta de trabalhar e estudar, isso tá muito pesado pra mim, isso não é pra mim". Aí minha mãe falou assim: "Não, você tá doida? Você tá no quinto semestre agora, como que você vai largar? Você tá na metade do curso". Aí eu falei: "Mãe, eu tô no quinto semestre, mas eu super atrasada nas matérias, isso não é pra mim". E aí minha mãe foi: "Não, o que que você precisa? O que que você precisa? Eu te ajudo". Pagar suas contas, fazer suas coisas, eu te ajudo, mas você não vai largar. E aí, fora minha mãe, eu tive uma pessoa na faculdade que a gente teve um período ali meio curto de amizade, e ela foi uma menina que, assim, por ser nova, na mesma idade que eu, mas ela tinha uma visão muito legal. E aí ela foi e falou bem assim: "Não faz isso, porque o tempo passa para todo mundo. Então que passe você fazendo alguma coisa da sua vida. E eu tenho certeza que lá na frente você vai agradecer. E se você não fizer, você vai se arrepender. A hora que você vê nós aqui, que somos os seus colegas, formado, cada um seguindo sua vida, você vai se arrepender. Ela então leva o tempo que levar, o tempo vai passar, mas passa fazendo alguma coisa. E aí eu levei aquilo muito a fundo, né? Eu olhei assim, eu falei, cara, é verdade, né? Passa o tempo que passar, mas eu vou me esforçar É aqui e vou verdade. continuar. E É aí isso foi, aí. persisti e tô aí hoje. Tá, assim, você falou assim de incentivar, olha como que casa, né? Que o Jones falou assim, você teve pessoas que te incentivaram e Sim, o Johnny tem você como referência de pessoas que incentivam ele. E falando em Johnny, que momento você conheceu o Johnny? Que ele não deixou claro isso aqui. é verdade. Eu conheci o Jones quando eu trabalhei na Inflora. Eu era técnica de segurança lá na Inflora e o Jones era ajudante. E aí o Jones, ele sempre estava envolvido com as coisas da segurança, né, então ele era a pessoa que apoiava o encarregado, ele era a pessoa que, coletava a assinatura do pessoal na lista de presença do DDS, ele era a pessoa a gente tinha na época o programa Amigos, que era um programa lá da época da Fibre, programa Amigos. Ele era a pessoa que computava esses dados. Então ele era aquela pessoa que ele sempre queria estar envolvido com a segurança. E o Johnny sempre foi desse jeito, né, Hum, ele já chega Espontâneo, né? chegando, É, espontâneo, ele isso. já quer participar, ele já quer que você ensina para ele. E aí lá eu tinha algumas atividades de campo e ele sempre queria estar me acompanhando, ele pedia Uhum. liberação para o encarregado dele: "Ó, a Maria", me mandava mensagem: "A Maria vem para campo hoje, eu queria acompanhar ela, queria fazer inspeção de trator". E aí eu aproveitava da boa vontade dele, né, porque aí eu ia ensinando as coisas pra ele, já ia falar: "Jones, entra aí debaixo, vê se tá com a proteção, me ajuda aí, vamos ó, vai olhando a tomada de força, vai fotografando". Uhum, E aí depois da Inflora eu fui pra Suzano. E aí uhum, na Suzano, mais uma vez, encontrei o Jones na silvicultura. uhum. Aí ele estava também como ajudante. E eu sempre via essa vontade dele de crescer, de ser um técnico de segurança, sempre querendo saber tudo que um técnico de segurança fazia e tudo mais. E eu comentava com ele: "Johnny, você tem que fazer segurança do trabalho". Se eu não me engano, na época ele não tinha nem terminado ainda o ensino médio, se eu não me engano, tá. uhum. E aí eu falei: "Ó, termina o que você tem que terminar, começa o curso. Primeiro passo é começar". Porque eu sabia que quem quer faz. O nosso passado não depende da gente. Às vezes são É, escolhas dos nossos pais que refletem na gente, isso. mas o nosso futuro depende 100% da gente.
Agora você falou uma coisa, Verdade, você foi lá no né? meio Você foi do... lá no fundo. Ah, E é certo isso. assim, nessa trajetória sua, assim, até agora, qual foi o maior desafio que você teve, assim? Porque, assim, ó, você, querendo ou não, assim, sempre puxando a brasa, eu gosto de puxar essa brasa pro lado mulher. Assim, você sabe que a mulher, por ser mulher, ela não tem uma vida tão fácil, seja qual for a empresa, tá? Uhum. Por mais, por mais, assim, polida que seja a empresa, tem as dificuldades do meio, e você sabe disso, assim, principalmente para mulher. Assim, mulher, às vezes, não tem uma carreira tão fácil. Porque a mulher tem aquela questão, tem que ser dona de casa, tem que ser a mãe, tem que ser a esposa, tem que ser tudo e ainda ser Exato. e ainda ser a CLT. É isso aí. É. Qual foi, assim, o maior, assim, que você falou assim: "Caramba, aqui tá me dando trabalho, aqui parece que não vai dar para contornar", ou teve dificuldade para contornar nesse período, assim, de formação até onde você chegou até agora? Eu acho que o meu maior desafio foi quando eu passei por um cargo de gestão de pessoas, porque eu era técnica, de segurança, modesta à parte, muito boa, que a empresa viu um potencial imenso e me colocou no cargo de gestão sem estar preparada. Então acho que o maior desafio na minha vida profissional, um dos foi esse, e um desafio também foi conquistar o meu espaço, lá quando eu ingressei como técnica de segurança, porque na época que eu ingressei, eu tenho 32 anos, não era tão comum quanto é agora mulher na segurança. Então, no início eu fui trabalhar em consultoria, mas eu trabalhei em obra também, né, representando a consultoria. E aí eu tinha que ser o tempo todo muito forte. Primeiro porque eu era muito nova, né, eu comecei com 19, igual comentei com vocês. Quase 20, né, ali Hum. próximo dos 20 anos. Tá dando pra vocês ir Sim, entendendo toda a sim. Dá, trajetória? Já, Porque já, eu vou já. emendando um sim. assunto Não, no não, outro, tá sim, só tá eles bem vão claro, me tá bem claro. E aí, nesse início foi difícil por isso, conquistar meu espaço, né, eu achava que tinha que ser o tempo todo muito forte, que eu não podia ceder, que tinha que ser sempre do jeito exatamente como pede a norma, então eu não era de abrir muita exceção. E hoje, assim, eu entendo que, mas isso foi com o tempo, foi com a maturidade, foi o fato de eu ter passado por um cargo de gestão também. E hoje eu entendo que para ser respeitado, você não precisa ser a pessoa que fala mais alto, a pessoa que grita mais alto, a pessoa que, né, é forte o tempo todo. Você precisa ser uma pessoa que sabe direcionar, que tenha confiança, que, de fato, se você não souber, você busca a informação antes de passar. Então você tem que ser você tem que ser a pessoa que passa clareza, não a pessoa que grita mais alto. Uhum. Mas naquele momento eu achava que era isso. Mas aí é muito isso que você falou, tá aliado muito à A maturidade, né? maturidade, assim, ó, É, o ser humano, ele é o exemplo claro do vinho. O ser humano, ele nasce e o ser humano, até o dia que ele falece, ele está melhorando. Tem pessoas que dá um marcha ré, depois chega uma certa idade, ele vai ficando ranzinza, rabugento, mas, assim, mas assim, isso é mas verdade. tem pessoas que chegam a uma certa idade, ele fica mais ranzinza, mas geralmente as pessoas, em termos de aprendizado, nós seremos amanhã melhor do que somos hoje, por causa da questão das experiências. Quando você aprende, que é o conhecimento isso daqui que eu fiz não deu muito certo, isso daqui não deu resultado. Ó, isso deu resultado, eu vou replicar. Então isso que você falou é bem verdade. Então, assim, hoje a Maria Rosângela se enxerga uma pessoa, como técnica de segurança, e como pessoa muito melhor do que já foi. Muito melhor, nesse sentido, né, amadureci. Eu tive uma referência também muito boa em gestão, né, então eu trabalhava numa empresa que eu entrei de auxiliar e fui supervisora nessa empresa. Aí eu saí e fui para um novo desafio. Nesse novo desafio, eu tive um gestor que ele era justamente assim, ele era forte e gentil, ele era, forte com processo, que é o que a gente aprende hoje na empresa, né, e gentil com pessoas. E esse gestor me ensinou muito, o nome dele é Geilson. Que legal. É, Geilson. E o Jones também conhece ele. você falou em forte com o processo. E gentil com pessoas, nós viemos de um ambiente onde as pessoas eram eram gentis com o processo E forte com as pessoas. E forte com as pessoas. e fortíssimo com as pessoas.
Acho que eu saí meio traumatizada desse lugar. Ai, Vocês Deus. trabalharam juntos lá? Trabalhamos. Assim, a gente não tinha um vínculo de amizade, nem próximo disso. Mas assim, são as histórias da vida, né, Jéssica? Você ouve a frase hoje, você fala que é forte com os processos gentis com pessoas. E assim, nós vínhamos no processo onde que existia a frase, mas era o contrário. Forte com as pessoas. Ai, Deus, coisas da vida, assim. Isso que E nos serve como exemplo, tá? Não É. existe coisa na vida que você passa que não traga algo de bom. Tipo assim, eu não quero isso pra minha vida. Pronto, mas serviu pra alguma coisa. sabe aquele negócio de você olhar, que nem você citou um gestor exemplo, né? Sabe esse negócio de você olhar para a pessoa e falar bem assim, se um dia eu estiver no mesmo cargo que essa pessoa, que eu não seja igual, Isso. né? Então você Uhum. pega ali como Um exemplo um reverso. exemplo, isso, um É. exemplo inverso, né? Então eu não quero ser essa pessoa. E é isso em todo, acho que em todos os âmbitos, né? E, existe, não sei se para você tem, né? E se você vou até perguntar, mas assim, em todo lugar que eu acho que a gente passe, né? Ou cada momento da sua vida, exista uma pessoa, sei lá, que você se espelhe, né? Uhum. E hoje, assim, olhando para isso, a Maria tem uma referência de. Tirando. É Gilson, né, que você falou? Uhum. Tirando, Geilson. Geilson, tirando o Uhum. Geilson. Hoje, quem que seria, assim, uma pessoa que a Maria olha e fala assim, cara, eu me inspiro. Essa é a pessoa que eu me inspiro mesmo. Que eu trago como referência, né? É. Ó, eu tenho algumas Uhum, pessoas, né? Eh, eu tenho meu irmão, uhum. que ele é 2 anos mais novo que eu. Pra mim ele é uma referência. O nome dele é José. Nome José. lindo, né? Bonito, José. bonito. José do Um abraço Egito. pro José. José, Abraço, José. José Maria. Você viu como que minha mãe é, né? Uhum. João, A sua nome mãe é dos. bem religiosa. Era, pelo É, menos. eu acho que não, acho que eram os nomes que estavam em alta no momento, que ela, o Maria foi promessa, minha mãe. Então Uhum. foi questão de religião mesmo. Agora o José, José foi uma homenagem ao meu avô, se eu não me, foi uma homenagem ao meu avô. João era porque estava em alta na novela. Uhum. Então a minha mãe era assim, era sempre alguma coisa do momento. Então esse meu irmão, ele é a minha maior referência, meu irmão. Ele, como eu comentei, ele é 2 anos mais novo que eu. Ele foi a pessoa que ele soube aproveitar as oportunidades. Sim, Então, sempre que eu penso, assim, uma referência, eu penso nele. que legal, que Tá legal. vendo? Isso é Só importante. para vocês terem uma noção, eu tinha comentado, né, que a gente sempre teve que trabalhar e Sim. estudar. Esse meu irmão, ainda muito novo, que diferente de mim, que terminei o ensino médio bem atrasada, né, esse meu irmão terminou certinho. E ainda muito novo, ele tomou decisões muito assertiva. Uhum. A gente tinha uma condição financeira bem precária, conforme eu Sim. já comentei, e esse meu irmão, ele com 18 anos, ele ingressou numa faculdade de engenharia. E ele ingressou na faculdade já pagando. E Nossa. a minha mãe, na época, né, ela falou: "Meu filho, a gente não tem condição de pagar uma faculdade de engenharia agora". E aí o meu irmão virou para minha mãe e falou assim para ela: "Mãe, a senhora escolheu a senhora escolheu a sua vida. Eu tô tendo a oportunidade de escolher a minha trajetória". Que legal. Mais ou menos com essas palavras, tá? Eu Uhum. não lembro Uhum. exatamente as palavras, mas nesse sentido. E aí ele falou: "Eu vou ingressar, mas eu vou ficar pouco tempo pagando. E eu vou trabalhar de garçom, vou trabalhar onde for para poder pagar". E aí, mas isso é por pouco tempo, porque ele já tinha prestado vestibular, né, vestibular não, Enem. Enem, né? Enem, e ele já tinha direcionado a nota dele ali para ganhar a bolsa. E aí foi apenas um mês, mas olha o posicionamento de um menino de 18 anos, de chegar na mãe, vendo que a condição financeira não dá, e falar: "Eu vou ingressar, nem que eu tenha que, duplicar minha jornada de trabalho, mas eu vou conseguir pagar, mas isso é temporário", porque ele Uhum. tinha certeza que ele ia passar, que ele ia conseguir uma bolsa. Então, meu irmão, desde muito cedo, ele sempre tomou decisões muito assertiva. E hoje, claro, meu esposo também, né? Mas sempre que eu preciso tomar uma decisão importante na minha vida, eu falo com esse meu irmão, porque ele é uma referência. Você é casada também? Sou casada. Que legal, que legal, Eu legal. também casei cedo, tá? Ah, é? Casei Quantos cedo. anos?
Eu casei com 20. Eu comecei a namorar com 19, então meu Uhum. esposo praticamente acompanhou toda essa trajetória. E Uhum. com 20 eu casei. Nossa. Nossa. Tem filhos, Não não? tenho filhos. Tem que aumentar essa família Não aí, tenho. O hein? pessoal acha que eu não sou casada, né? Porque eu não uso aliança. Eu perdi a aliança e nunca mais comprei outra. Meu marido também não quis dar outra de Não presente, quis né? e não existe também. Não. E aí ele perdeu a dele também, e aí tá tudo certo. Mas o seu irmão hoje ele faz o quê? Agora fiquei curioso. Meu irmão, ele é operador de painel hoje. Ele é engenheiro de produção também. Uhum, Ele trabalha numa multinacional. uhum, Ele é operador de painel líder. sim. Que legal, que legal. Assim, Maria, a gente tem muito essa questão do debate de formação. Tá acontecendo uma inversão, até que eu falei com a Jéssica não concordou muito comigo. Mas as profissões técnicas, elas estão começando a superar as profissões de engenharia, as profissões de gestão. Por quê? A escassez de mão de obra está começando a ficar complicada e as pessoas da nova geração não estão querendo pôr a mão na massa. Hoje, se você abrir vaga, eu preciso contratar um gestor. Você encontra, acho que 100 pessoas para entrevista. Preciso contratar um eletricista bom. Não aparece ninguém para entrevista. Um pedreiro, bom, você não consegue contratar assim, falar assim, vou contratar agora. Eu acho que está tendo a inversão no mercado, sim, sobrando vagas de pessoas com formação e faltando vagas de pessoas sem formação mais de engenharia ou mais técnica, pessoas com conhecimento, tá se invertendo. Você tem essa mesma visão? Pensando aqui. Porque igual um operador de painel, você não encontra fácil. Não. Um instrumentista, você fala assim, não encontra. A própria empresa que nós trabalhamos hoje tem vaga de instrumentista aberta, ó, Tempo, né? há tempo e não preenche. Porque é uma vaga que depende do conhecimento, a vivência, a experiência, que nem você estava falando aqui. E algumas coisas na vida você pode ter 200 formações, nada substitui a experiência. Você pode ter 10 diplomas de medicina, nada substitui a experiência do dia a dia, você operando corações ali, fazendo a cirurgia na prática, né, Jéssica? É isso aí. Ô, Jéssica, falando em prática, olha só, nós, assim, se juntarmos nós dois, não está dando um que presta. Nós nos perdemos com a entrevistada e esquecemos do O nosso. nosso momento merchan, né? Nosso momento É isso merchan aí. e o nosso momento inscrição, canal, patrocínio. Estamos perdendo tudo isso, Jéssica? Não tá perdido, porque a gente vai entrar No agora mérito. trazendo, né? Então, para as pessoas que estão acompanhando, deixa o like. Deixa o seu like. E a gente não tá vendo esse like aí, viu? Deixa o seu like, comenta, venha curtir o Antigenérico, pois as pessoas que vêm aqui, cada história é uma história, cada episódio é um episódio novo, diferente, e eu tenho certeza que trará para você uma ideia, uma visão, um insight novo que seja para sua vida, ou até mesmo se identificando com a história do entrevistado, né? Então, curtam, compartilha, comenta. Não somente a gente tem é claro que o canal no YouTube é o principal, né? A via de comunicação, né? De mídia do Antigenérico, mas nós temos também a página no Instagram e vão lá, curte lá também, vão lá, comenta. Já pedi, vai estar saindo corte novo lá, um videozinho curto, e para que vocês conheçam um pouco mais do trabalho do Antigenérico, e eu tenho certeza que o Antigenérico veio para ficar. Então, comenta aí se você está gostando do episódio da Maria aqui. Eu não vou ser bonzinho que nem você, não. Eu vou pegar a profecia do Tyler. Mulher que não se inscrever no antigenérico, nem silicone vai resolver. Homem que não se inscrever no nosso canal, a Espada de São Jorge nunca mais vai entrar em briga, viu? Então, assim, ó, então tratem de se inscrever, né? E agora a gente vai para o nosso momento também Nossos patrocínio. merchan. A gente não pode esquecer, né, gente? A gente não pode só esquecer dos nossos inscritos, né? Das pessoas que estão lá acompanhando, mas acompanhar também aqui o nosso momento patrocínio, né? Isso daí. Então, quem são nossos patrocinadores, hein, Diego? Vamos começar hoje, em vez de começar pelo Café Abelhas, pela sua viagem. Como já comprou o biquíni já? Porque vai ter foto de biquíni lá na praia de Santos? Vai ter sim, com certeza. Tio Binho, ó, eu vou me preparar. Na verdade, já estou me preparando. E eu quero essa viagem, hein? Então, para você que quer uma viagem segura, com qualidade, mais barato, VIP Milhas. VIP Milhas é o lugar.
Acessa lá, procura VIP Milhas, que eu tenho certeza que você vai encontrar a tua viagem que você tanto desejou. Valendo uma viagem da VIP Milhas para qualquer lugar do Brasil e uma foto de biquíni da Jéssica em San Andreas, tá? Aí não. Não, aí sim. Vai ser sorteado aqui o inscrito de número 500. O número inscrito de número 500 já fica sabendo que vai ser contemplado. Com uma viagem da VIP Milhas e uma foto de biquíni da Jéssica lá em San Andreas, tá? Então, assim, VIP Milhas viagem você de Maringá, região, Paraná, Brasil inteiro, ligue, procure. Gisele Tilbin, na verdade o nome dele é Robson, foi falando Tilbin. Procure o Robson e a verdade. Gisele da VIP Milhas Viagem em Maringá. Jéssica, nossa flor de lótus. Flor de lótus, você que procura um presente, né? Mas um presente especial, não é qualquer presente, é um presente especial. Procure a flor de lótus, fale com a Edneia, e se você não encontrar nesse momento que você precisa, eu tenho certeza que a Edneia vai encontrar para você e vai te entregar o presente que você quer entregar para a pessoa, né? Algo O que a especial. Edneia não tem, a Cléia tem. Tem isso também, viu, É gente? verdade, é Assim, verdade. ó, a Edneia tem muitas coisas, mas dizem que a Cléia tem muito mais. Então, assim, procurem a Edneia ou a Cléia, tanto faz qual das duas você procurar. As duas moram na mesma casa e atendem no mesmo corpo. Esse Diego. Mas é verdade. É. Seguindo, a gente não pode esquecer do nosso café, né? Abelha. Do Nosso nosso café café abelha abelha. é o carro-chefe, Jéssica, É o hoje? carro-chefe, é o carro-chefe. Inclusive, nesse momento agora, acho que o café foi tão bom que ele acabou antes de começar a entrevista. É, na verdade, assim, acabamos o café nos bastidores, assim. Tínhamos só uma garrafa de café e esquecemos que precisávamos do café para o ao vivo. E acabamos tomando toda a garrafa de café nos bastidores. Então, assim, não, o café, a abelha, ele faz propaganda por si só. Nós tomamos a garrafa inteira nos bastidores. Então, assim, você que precisa de um café de qualidade, quer experimentar algo novo, algo que vale a pena, café abelha. Cobre o seu supermercado, vá no seu ponto de venda mais próximo da vendinha. Café Abelha tem mais de 70 pontos de revenda somente aqui na nossa cidade, porém se chegar a 700 também não tem nenhum problema, eles conseguem atender. Então você que pretende experimentar algo diferenciado de qualidade, Café Abelha é a solução. É isso aí. Jéssica, eu falei da Edneia e da Cléia que atende no mesmo corpo, é que é a mesma pessoa, tá? Assim, Maria, assim, só para contextualizar, eu conheci o esposo dela. E ela, assim, conhecia de lá, às vezes comprar um mimo ou outro. E aí o marido dela sempre chamava ela de Cleia. E eu vi a mãe dela chamando ela de Cleia. E o irmão dela chamando ela de Cleia. Então o nome dela é o quê? Cleia. Edicleia. E vem aqui, tá. Chegando ao vivo aqui, o nome dela não era Edicleia. O nome dela é Edneia. Mas o esposo dela, pra pirraçar a sogra, chamava ela de Cleia. E todo mundo da família daí, todos os conhecidos, passaram a chamar ela de Cleia, mas o nome dela é O Edneia. mais legal é que na Nossa. entrevista, o Diego juntou o Cleia com a Edneia de Cleia. Nossa. Ela quis rir na hora, mas depois... Eu nem chamei de Edneia nem de Cleia, eu chamei de Edicleia. Ai, coisas do ao vivo, assim, que sai. Mas voltando aqui ao assunto carreira profissional, assim. Qual um sonho que você já realizou? Ou quando você começou a carreira, você tinha algum sonho específico? Que assim, ó, esse eu vou correr atrás e você já realizou? Ou tem algum que você ou não realizou, tá próximo? E tem algum que você ainda quer realizar ainda? Essa pergunta era sua, toma. Nossa, Era mesmo. sim. O meu maior sonho era dar uma casa para minha mãe. Sim. Só que eu casei antes. Então, primeiro eu fiz a minha casa, Uhum. e aí aquilo me deixava muito Aflita. aflita, porque na minha. Que assim, eu tinha muito claro que eu não ia casar cedo e que eu não ia ter filhos também, né? Filhos eu não tenho até hoje. Uhum. Mas era um objetivo da minha vida, porque meus pais sempre pagaram aluguel, né, nunca tiveram uma casa, aquele sonho de brasileiro. Uhum. Uhum. E aí, teve sim, a gente teve uma casa em Sergipe, uns 5 anos, depois vendeu e nunca mais conseguiu comprar outra casa. E Uhum. aqui a vida toda foi pagando aluguel. Então, desde então eu tinha esse sonho: "Nossa, eu preciso dar uma casa para minha mãe, preciso dar uma casa para minha mãe". E aí, praticamente, assim, toda a minha trajetória de querer estudar, de, né,
Igual eu fiz curso técnico, depois fiz graduação, depois fiz pós-graduação, aí eu fiz 2 pós-graduações também. Uhum. Então, assim, sempre era pensando em dar um conforto para minha família. Aí eu casei antes. Ninguém controla o Aí coração, né? exato, ninguém controla o coração, eu casei antes. Só que aí o meu esposo é um ser humano, assim, ó, sem igual. É uma pessoa, assim, o Diego já teve a oportunidade de conhecer ele, né, Diego? Uhum. Você não, né? Não Não. Não conheço, não conhece. conheço. Depois Mas se você você conhecer, apresenta. você vai. É. É uma Muito pessoa gente boa. assim, ó, um coração. E aí ele me apoiou nessa decisão, aí eu É, trabalhei passei por numa mentiroso ao vivo aqui. Que eu falei. Continua. Ah. e aí eu era um sonho, assim, desde sempre, e aí eu consegui realizar esse sonho. Claro que eu não fiz isso só, né, te contei aí com o apoio dos meus irmãos, a minha mãe também, Uhum. que contribuiu para esse sonho meu, que era meu e dela. E aí eu tenho um outro sonho também, de viajar o mundo. Eu sou bem sonhadora, eu gosto de viajar, eu gosto de viver novas experiências, eu gosto de provar novas culinárias, eu gosto de viver o melhor dessa terra. Então eu só penso assim: "Dá para parcelar? Não, não cabe no meu orçamento, mas dá para parcelar? É uma parcela que cabe no meu bolso? Então bora, Vamos pra cima, vamos né. para cima". Então, ele tá É, certo. E o sonhar, ele faz parte, né, porque é como até teve um episódio que ficou eu e Diego nos entrevistando, né, e aí o Diego até perguntou: "E aí, você já sonha com isso aqui dando muito certo?" Eu falei: "Cara, se você não sonhar, é como se você não tivesse nem acreditando em nada, se você não isso é tivesse nem verdade. trazendo a visualização de que aquilo realmente vai dar certo, né". Então, o sonhar, ele impulsiona, né, ele Exato. traz essa energia, essa coisa do querer, né. O pessoal, assim, eu falei assim que a Maria fez eu ficar mentiroso ao vivo aqui, mas é que a Maria contou nos bastidores que ela era casada. Então, assim, Aham. às vezes, anteriormente a gente fez surpresa aqui, mas ela tinha contado nos bastidores. Realmente, até ela vir aqui, era uma surpresa pra gente. Não tínhamos ideia que ela era casada. Sim. Mas já sabíamos aqui nos bastidores que ela era. Sim, sim, E sim. quando ela relacionou com quem ela era casada, o esposo dela é muito gente boa mesmo. Sim, na verdade, assim, casou os perfis, né, Jéssica? Assim, Sim. a panela com a sua tampa ali Exato. de boas pessoas se encontrando, né. E você falou muito de vontade de viajar ao mundo, eu tenho uma vontade, assim, eu não tenho vontade de conhecer o mundo, mas eu tenho vontade de conhecer uma coisa, assim, porque eu lia desde o tempo da Bárcela, desde o tempo de escola, e eu nem sabia o que que era ao certo, mas desde o tempo da Barça, dos livros também, eu tenho vontade de conhecer a aurora boreal. Aí não tem Noruega, né? Não, na verdade, assim, Noruega, Finlândia, Rússia, todos eles têm aurora boreal. Não sei se você conhece aquele pessoal da Imex ali, Hum. que fornece os fueiros do Tri, do Hexa lá. Uhum. Aquele sueco lá, inclusive ele me dá uma das passagens pra se for o caso de ir pra lá, que ele mora em Luleå, lá na divisa com a Lapônia, lá em cima na Suécia. Porém, é fora de rota. Uhum. A Suécia é fora de rota para voo e tudo, assim. Mesmo você ganhando, se for o caso, parte da rota, é muito longe, você acaba dispendiando muito, assim, para você ir numa viagem dessa, para ver a aurora boreal. Mas eu tenho que me planejar, eu tenho que ver a aurora boreal, porque, assim, às vezes eu chego lá e vejo a aurora boreal e saio de lá decepcionado, falo: "Caramba, era só isso?". Aham. Mas assim, você fantasia tanto com aquilo na cabeça que vai ser um momento mágico, divino, e que aquilo realmente é bonito como está nos livros, que você fica alimentando esse sonho de conhecer a aurora boreal. É, tá E certo, tem que e alimentar mesmo, é e um eu sonho, né. e eu tenho vontade de conhecer, assim, na verdade, assim, das poucas coisas que eu sonho, assim, de viagem, porque eu não sou muito afeito a viajar, assim, ó, entre viajar e pescar, Você de prefere pescar. pescar. Entre viajar e ficar uma semana no mato, acampado, sozinho, sem nada em volta, só grilo e sapo cantando do meu lado, eu prefiro uma semana no mato só com grilo e sapo cantando do meu lado. Eu prefiro, assim, sabe aquele ambiente sozinho, de Uhum. paz? Eu, assim, quando eu vou viajar, que tem muito trânsito, me incomoda, assim. Eu prefiro viajar na rodovia quando tá vazia, assim, sem ninguém. Gente, eu já gosto de todo o processo. Eu me É. preparo para viajar. É porque hoje eu Não, só consigo viajar uma vez no ano, né. eu não Embora esse gosto de ano eu consegui viajar. viajar 2 vezes. Eu não gosto de viajar, é assim, principalmente do processo. Oh, é? Nossa, o viajar a Jéssica me conhece, ela sabe, assim, um pouco mais a ojeriza que eu tenho, principalmente da parte de andar, né. Assim, ó, se eu for no banco do carona, eu vou de boa, eu vou cruzo o Brasil.
Mas se eu for dirigindo depois de 2, 3 horas de viagem, parece que me colocaram camisa de força no banco ali, porque você não pode soltar do volante, você não pode tirar a perna do Uhum. acelerador. A sensação, assim, de angústia é muito grande. Então, quando eu vou pra, por exemplo, a Maringá, que é pertinho aqui, a casa da minha mãe, eu vou parando. Tipo assim, eu paro ali em Brasilândia, eu paro mais na frente e vou parando. Cada lugarzinho que tem um lugar pra parar que eu posso parar, eu Você paro. para. Você para um Eu paro. pouquinho. Então, assim, acaba que a minha viagem, uma viagem que era pra ser de 3 horinhas ali, eu gasto 5, porque eu vou parando. Quer ver quando eu vou aqui pra Campo Grande? Esses lugarzinhos que vende salgado aqui, Uhum. queijo, todo bodeguinha que tem, eu vou me enfiando dentro e vou parando, porque é a forma que eu consigo daí conseguir viajar. Porque eu viajar pra longe e de avião, se eu pudesse, eu não viajava nunca mais. Viajei uma vez só e eu vou falar, não foi uma sensação. Eu já gosto. Eu Hum, adoro viajar. Eu Eu não gosto de andar de ônibus. Viajar de ônibus. ônibus. De Não, ônibus eu também não gosto. olha, Mas De de avião ou avião, carro próprio, não. aí é. show de bola. Quando eu trabalhei lá naquela ponte que caiu lá no Estreito lá, meu avô acabou ficando doente, eu vim de avião. Gente do céu, na volta, eu falei, desmarquei as passagens de avião. Falei, pelo amor de Deus, não volto de avião nem a porrete. Não, já tá comprado. Eu falei, negativo, só sei Mas dizer. é questão de hábito. É o meio de transporte mais seguro que existe, o Não, avião. é o mais seguro, não tô falando que não é seguro, só que debaixo do avião tudo é buraco. Olha, e assim, a sensação, não é medo de altura, porque eu não tenho medo de altura. Eu tenho medo de elevador, sim, eu tenho cisma com elevador, assim. Sabe aquele pessoal que cava poço, essas coisas assim? Uhum. Uma vez eu fui cavar um poço mais ou menos lá, aquele esquadrilho lá, o baiano. Uhum. Ele tava fazendo a piscina na casa dele, fomos cavar um poço na casa dele. Depois que eu estava aqui, essa fundura aqui da parede aqui assim, nossa, eu não consegui ficar lá dentro. Não consegui. Mas eu não tenho medo de altura. Mas só que eu descobri que eu tenho medo bizonho de avião. Porque eu saí de lá pra Goiânia, de Brasília pra Brasília pra Campinas. E assim, as 2 pernas do voo foi muito traumática, eu não conseguia dormir. Chegou em Brasília, aquele avião começou a dar uma volta lá porque tava chovendo. Aí eu falei, pronto. Aí aquele avião, quando vinha pra pousar, ele vinha fazendo assim, ó. E eu percebi que o avião tava fazendo assim. Eu falei, esse avião vai bater de asa no chão, ele não vai bater, não vai pousar. E assim, não foi legal. A sensação de viajar não foi legal. Não sei se pelo avião que eu voei, por ser a primeira vez que estava Acho que é a voando. primeira. E É a assim, primeira, mas eu prefiro 1000 vezes avião do que. É, mas eu acho que você teve essa experiência e você não voltou nunca mais. não voltei nem assim, quando eu vim, né, a empresa fornecia passagem de avião de ida e volta, a partir de 500 quilômetros, se tivesse voo, ela fornecia, a passagem de avião. E eu enfrentei 3 dias de ônibus, mas não quis nem saber de voltar de avião. Não, mas nem a porrete. E assim, dentro do Brasil, não ando de avião de jeito nenhum. Se tem estrada, eu vou de estrada, se tiver de barco, eu vou de barco. Tem umas 2 viagens que eu preciso, uma que eu preciso fazer e outra que eu quero, então não tem jeito, tem que cruzar o oceano, mas já até sei como que eu vou fazer. Embarcou no avião, 2 comprimidos de Fenergan pra dentro, eu vou acordar lá, porque eu não quero ver Mas eu acho que é nada do porque trajeto. a sua primeira experiência foi um pouco traumática. A minha também foi. Na época, eu estava fazendo tratamento para hipertensão, e aí a Uhum. hora que o avião começou a subir, a minha pressão começou a subir junto. E aí, aí foi muito difícil. A sorte era uma viagem que eu fiz para o sul, Uhum. fazer um curso, e tinha uma amiga minha junto. E aí, a hora que começou a subir, gente, aquela sensação do avião de subir para a primeira vez é Uhum. muito traumática. E aí, essa minha amiga percebeu, eu falei: "Nossa, tô passando mal, acho que a minha pressão tá subindo". Aí essa minha amiga já catou na minha bolsa, pegou o comprimido E te deu. e já me deu, e aí na volta eu já voltei tranquila. Mas a sensação de decolar e de pousar, eu acho que são as É, mais é difíceis. verdade. A minha de decolar não, a minha foi no pouso lá em Brasília foi ruim, em Campinas foi do mesmo jeito e eu falei: "Não volto num trem desse, mas nem a porrete". Assim, quando eu fui embarcar naquele ritmo de festa, sabe, de alegria, e o primeiro voo, daquela coisa. Mm-mm. É. E Maria, voltando aqui para a parte prática, como que é para você lidar com as pessoas que são, vamos se dizer, reativas Ah, é com, verdade. né? Eu acho que Que é as importante a gente enfatizar, porque ser segurança de trabalho em empresa, né? Porque a segurança do trabalho, eu vou falar a verdade, fui conhecer agora nas empresas grandes, né?
Nas menores eu nem. E Uhum. aí, como que é pra você lidar com essas pessoas que reagem de uma forma bem impulsiva quando a Maria precisa entrar? É um desafio constante, né. Uhum, E isso está muito relacionado com a cultura de segurança da empresa. Então, assim, é a gente gerar consciência nas pessoas, né. Então o nosso trabalho é um trabalho muito de incentivar, de como que eu posso trazer aqui? De trazer a pessoa para dentro de um contexto ali de segurança, mas essa questão cultural, ela não muda do dia para a noite, principalmente no nosso caso, que a gente recebe muitas pessoas de fora, com todo tipo possível de formação, que trabalhou em empresa que não tinha, né, toda essa questão de cultura, de procedimento. Então, assim, acho que o primeiro passo é trazer a pessoa para dentro daquela realidade. uhum. E tem coisas que é com o tempo. Por exemplo, não adianta você querer mudar a cultura de um colaborador, um exemplo, vocês que lidam com mecânicos, né, do mecânico, se a liderança não é exemplo, você vai ficar batendo e não vai resolver nada, porque tudo começa pela liderança. O liderar, por exemplo, né, Exato, isso tudo é começa pela liderança. Não adianta a gente querer que o mecânico ou um operador tenha cultura de segurança se o líder dele, que deveria ser o exemplo, não é. entendi. Ó, Então a Maria, base é a liderança. nessa linha de exemplo, tem algum exemplo que você carrega para a vida, não? Que você pegou de alguém ou viu em algum lugar e você trouxe para sua vida? O bom ou ruim? E tipo, pode ser um exemplo bom ou pode ser isso eu não quero ou isso eu pratico. Uhum. Assim, quando você faz uma autoanálise da sua carreira, assim. Ó, eu vou pegar um exemplo, de alguém que é um exemplo legal, que eu Uhum. vejo, assim, de um líder, generativo, a Ellen. A Ellen é supervisora de CM. Ela é uma líder generativa. Ah, na verdade a Ellen é admirável, você falou agora a pessoa, né. Ou que pessoinha 10 Ela também. tem uma luz, né. É, ela tem a luz Ela própria. é ela é um exemplo. O time dela é um time muito, correto com segurança, é um time que de fato, assim, veste de fato a camisa, faz o que tem que fazer, só que isso é muito reflexo dela. Isso é muito reflexo dela no dia a dia, da cobrança. Inclusive, eu saí de férias, eu fiquei uma semana de férias. Quando eu fui rodar a área, o time da Ellen me abordou falando assim: "Ai, ó, a gente nem sentiu sua falta, que a Ellen a Ellen já é a nossa técnica de segurança". E eu fiquei tão contente Que legal. com essa fala, Uhum. né, na verdade ele não falou no sentido assim, que eu não fiz falta, né, ele Uhum. quis trazer num contexto que a figura da Ellen representa a segurança. Você estando lá ou não, a Exato. postura ela vai se Você sabe manter, o que me então admira na Ellen? hum. É assim, a fleuma que ela passa, sabe, assim, a calmaria que ela passa. E a Ellen tem uma capacidade que eu já testemunhei, ela tem a capacidade de chamar na catraca e você ficar triste com aquele assim, não porque tem muitas pessoas que quando você é chamado na catraca, fica bravo. A Ellen, ela chama na catraca e a pessoa acho que sai com aquela sensação de pedir perdão pra ela. É, porque assim, ela coloca muito bem as palavras. Eu já vi, Exato. assim, eu observo, eu gosto muito de observar às vezes quando você tá pessoa do lado, eu fico observando os detalhes, e a Ellen, assim, ela passa essa calmaria, e a forma dela abordar a pessoa, assim, isso me surpreendeu e me deixou admirado, assim. Eu estava fazendo um cafezinho na cozinha, tá, a conversa não era para ter chegado no meu ouvido ali, mas chegou, e você pega aquilo como exemplo. E eu peguei como exemplo aquilo, eu nunca comentei isso com ninguém, porque era uma conversa que eu nem deveria estar ouvindo, e ela nem sabia que eu estava ouvindo, porque estava através da parede. E eu fiquei pensando: "Caramba, ela não é só aquilo que ela aparenta que ela é. Exato. Ela é o que ela aparenta ser". Então, assim, é a pessoinha que está correndo da nossa entrevista, tá? É. Ela tá correndo, tá? Ela e o seu Enisson também. O seu Enisson também tá Uhum. dando umas Hum. serpenteadas, mas a Ellen, você falou, você resumiu ela, é uma pessoa admirável mesmo. Então, assim, ó, vocês falando do exemplo lá do reativo, né, pode até entrar alguém reativo na equipe dela, um exemplo, só que não vai permanecer. Por quê? Porque aquele ambiente vai influenciar. O Uhum. ambiente tanto influencia positivamente quanto negativamente. Sim. Negativamente, né. Então, Isso quando é você fala verdade. em comportamento, em pessoas reativas, tudo começa pela liderança.
Legal. O fato, assim, às vezes, do líder que fala e não faz. Uhum. A equipe é reflexo. É, e você falou tudo, isso é A verdade. arte de parecer, o quê? Exato. É, E não ser, né? só que daí Uhum. você olha para os números, os números estão desmentindo a pessoa. Isso é fato, isso que você trouxe é verdade. A pessoa que fala e não faz, quando você pega a equipe dela no particular, no privado, a pessoa entrega. Por isso que eu falo Exato. assim que acaba que eu fico sabendo de muitas coisas por conversar com muitas pessoas de vários setores. E aí você vê, né, você fala: "Caramba, essa pessoa, o discurso não casa com a fala". E só que assim, isso é inerente das empresas grandes, né, Exato. não tem como você ter 5 dedos da mão todos iguais, 5 já pensou você com 5 polegares? Não ia então você Não, precisa de toda essa diferença também, para você saber que esse serve e que esse não serve. é Exato. isso aí. É, Habilidades são treinadas, Uhum. caráter não. isso Isso é é muito também do caráter, né? E eu concordo com você. E dentro dessa linha, o que que a Maria julga ser importante? Comportamento, equipamento, procedimento, o que que você acha que é o mais importante ou é o conjunto? É o conjunto. É o conjunto, É. Uma coisa tá casada com a outra. certo. Então, assim, quando você se inspirou em ser técnica de segurança, tinha algum outro sonho em vista ou sempre foi esse, assim? Porque a gente vê em você, assim, nas suas falas, principalmente, que você parece que tem um dom inato mesmo, assim, de olhar para pessoas. uhum. Você nunca pensou em outra área, assim, tipo, em algum momento no início da formação, tipo, medicina, bombeiro, policial? Você também tem uma carinha meio que daria uma boa policial. Inclusive, a gente tá sondando alguns, andei sondando uns policiais para virem aqui dar entrevista, só que eles falou que tem que falar com o comandante, tem que ser através do comandante, autorizar. E aí, pelo jeito, é uma burocracia danada para encontrar um comandante, então não vai ser fácil conseguir um policial. Eu passei também no SAMU para conseguir alguém do SAMU, mesma coisa, precisa de autorização do chefe e parará. Então, porque assim, são pessoas que Uhum. essa sim, eu falo pra Jéssica, o médico, o técnico de segurança, o bombeiro, o paramédico do SAMU e o policial, esses sim são pessoas que estão com a vida dedicada a cuidar de pessoas. Sim. Exato. Porque a sua vida, até no trabalho, é cuidar de pessoas. Então, assim, são profissões admiráveis, eu admiro. Sim. Você não chegou a pensar em alguma coisa fora isso, não? Na infância, eu falava muito que eu seria advogada, na Ah, Uhum. infância. Aí, quando eu comecei o técnico de segurança, comecei a atuar na área, eu ainda pensei em ser advogada e fazer depois de formada técnico de segurança e estar atuando. Aí eu ainda pensei em fazer advocacia e atuar mais na área trabalhista. Só que aí depois eu fui entendendo que eu queria seguir mais na linha de gestão, né, Uhum. e que a engenharia faria mais sentido. Mas o meu sonho, inclusive eu tenho uma cunhada que é advogada. Que legal, que mas bacana. aí Verdade, em meu algum sonho era ser momento advo pode ir atrás ou não? Já tá não, ponto acho que fechado que não vai? não, acho que vou seguir Nessa linha mesmo nessa que linha você tá. mesmo. Hum. Exato, a linha E mais de querer no sentido mais de gestão. ô Maria, essa questão que o Diego trouxe, né, essa coisa de mostrar que gosta realmente do que faz, né, eu já observei, é claro, você em alguns momentos falando, né, até trazendo ali a atenção do público para uma certa situação. E eu vejo muito, assim, que você traz muito essa questão da empatia, né, de verificar ali os lados, né, toda a história tem um lado, né, e isso é seu mesmo ou foi também construído, é seu mesmo isso? Eu acho que isso é meu, né, toda a minha formação, da minha Uhum, vida pessoal, tudo uhum, mais, mas também isso veio com a maturidade. uhum, Como eu comentei, no meu início eu era muito assim, é isso, pronto e acabou. Eu uhum. não olhava muito, né. Inclusive eu trabalhei numa empresa. Conte, pode contar. Nossa, hoje eu sou a minha melhor versão de técnica de segurança. Então, Mas, porque a gente te vê tão plena, uma Mas pessoa tão mas eu não era. mas Eu assim, chegava em reunião com o gestor, começava a projetar as coisas que tinha errado na área dele.
E aí eu falava: "Você sabe por que que tá uma merda desse jeito? Porque você não faz seu papel". Aí eu era desse jeito, eu era nesse nível. Aí que eu falo que entrou a figura do Geilson, a maturidade, que eu era muito nova, Uhum, e eu sabia que eu tinha que ter um posicionamento muito forte para ser respeitada. uhum. E aí onde entra a figura do Geilson, que eu saio dessa empresa, entro nessa outra empresa, e aí eu vejo um perfil totalmente diferente do meu. E um perfil que, assim, eu não gostava, mas eu achava que tinha que ser dessa forma para ser respeitada. Mas Uhum. às vezes não era uma autoproteção sua? Tipo Era. assim, pra evitar um assédio, pra evitar qualquer coisa do tipo? Não era uma blindagem que porque nós se você já deve ter lido alguma coisa sobre, psicologicamente nós nos blindamos nós tentamos nos blindar daquilo que nós achamos que vamos ter que enfrentar. Se Aham, eu acho que eu vou ser assediado, eu já me crio uma carapaça antes, falo: "Ó, sou forte aqui", sendo que na verdade eu não sou forte naquilo, eu sou fraco. aham. Então, tipo assim, eu crio uma fortaleza para aquilo que eu sou fraco. Sempre que alguém te mostra uma fortaleza, ela não é forte naquilo. Ela tá te mostrando a fraqueza que ela tem. Porque se ela fosse realmente forte naquilo, ela não precisava demonstrar aquilo. Então, talvez não foi o meio assim, algo do tipo? Eu acho que sim. Tá gravando? Tá Não. gravando? Ah, Tá tá gravando, gravando? não? Ah, tá. Ah. Eu acho que sim, eu acho que eu queria passar essa imagem de uma pessoa extremamente forte, que não voltava atrás, que Uhum. era aquilo e pronto e acabou. E aí, muitas das vezes, eu acabava sendo exagerada. Ô Maria, você me fez até lembrar também, Não, assim mas vem cá, agora como nós estamos gravando ou não estamos gravando? Agora eu fiquei com... Tá tá gravando? gravando? Então segue a história aí. Você me fez lembrar do começo de gestão, né, quando eu saí do papel de estagiária e entrei como gestora, né. E aí eu cheguei na empresa, eu entrei como é como se fosse um momento de trainee ali, sabe, treinar para a parte de gestão, e tal. E aí eu tinha até a classificação de gestora em formação. E aí eu sei que com 22 dias, eu acho, eu não lembro, que eu estava na empresa, o gestor que estava, o meu supervisor que estava acima, ele falou assim: "Olha, nesse momento eu preciso de um gestor na área, você está aqui para aprender a ser gestora, então hoje você é a gestora da borracharia". Aí eu dei um pulso e eu falei: "Não, meu Deus, eu não sei nem sei o que que é ser gestora". Ele falou assim: "Não, mas você vai aprender. Você está aqui para isso, você vai aprender". Casou certinho, eu preciso, você está aqui para aprender, vai dar certo. E aí eu lembro, gente, pensa para fazer esses meninos me respeitar. Eu não sabia nada de manutenção, era leiga em gestão, e aí eu chegava lá e às vezes eu ia falar com a equipe, um estava olhando para o tempo, um estava sonhando, um estava no celular, eles nem prestavam atenção no que eu falava. E aí eu E eu sou comecei testemunha disso. e eu comecei a pensar, eu falei: "Gente, eu preciso moldar agora de uma forma mais firme, mais forte, porque senão eles não vão entender que eu sou a gestora". E aí me peguei até em vários momentos, o meu supervisor tendo que descer da sala para fazer fazer uma reunião ali, porque faziam um montim, eles se juntavam e falavam: "Ai, porque ela não sabe nem direcionar a gente, ela não sabe nem não sei o quê". Aí o supervisor descia: "Gente, vocês têm que entender que ela é nova no papel, ela não sabe, ela tá aqui para aprender e não sei o quê". E aquilo eu me pegava, falei: "Eu vou ser mais forte". Eu saía, não tem aquele negócio, quando eu sair daqui eu vou sair pela Eu já vi essa Jéssica mais vermelha que o Chapolin Colorado já. E a e aí gente esquece que isso é conquistado, isso né? é conquistado, não é É, imposto, é Ô exato. conquistado. Maria, mas eu acho que é muito da idade, né, assim, igual a Jéssica, ela não era tão novinha na idade, mas ela era nova no No ambiente. É. ambiente, no E ambiente. você era nova no ambiente e nova na idade. Então, É. assim, talvez essa postura que você tomou mais incisiva, pedra e porrete ali, talvez também, assim, te ajudou, tá? Porque se Sim, você, às vezes, relaxa também, aí vinha um Exato. assédio moral, assédio sexual, e aí Uhum, pronto, aí virava também uma bola de neve, que você ia ter muito mais coisa, muito mais problema pra lidar do que um só. Porque você só tinha um uhum, problema pra lidar, que você era, o que sim. que você falou que era lá, o... Não, o pessoal, os donos da empresa chamava de Satanás, você acredita? Gente, é Não, mas sério. Gente, aí... não É combina, tá, sério. porque hoje a Maria que a gente conhece é uma Maria calma, uma É, plena, Mas conversa. você só lidava, você só tinha esse problema pra lidar. Então, assim, já é, pensou se você também é mais branda no começo, com a sua juventude, beleza? Tanto de problema, às vezes, que você poderia trazer a mais pra ter que lidar aí com todos? Talvez, assim, exato. talvez foi a melhor escolha também, que só teve que lidar com um, que você conseguiu corrigir a rota a tempo, e hoje é a Maria querida, que todos
querem bem e é benquista. E nem parece, assim, a Maria de hoje não tem nem traço dessa Maria, e essa Maria ficou só na história. Exato. A minha gestora, a Kércia, ela fala, antes ela falava: "Eu quero ver a Maria lá da". Não adianta, porque não é da minha essência, né. Não faz mais parte. Eu aí que eu comento, assim, né, da minha grande referência de gestão de pessoas naquele momento que foi o Geilson. Uhum. Uhum. Porque com ele eu aprendi que, confiança, respeito se conquista e não é a base do grito, isso é conquistado. E ele era muito ele passava a mensagem, as pessoas respeitavam ele, mas ele nunca foi sem educação com ninguém, ele nunca precisou, aumentar o tom de voz. É claro que tem momentos e momentos, né, por Uhum. exemplo, a nossa gerente, a Luciane, vocês conheceram? Eu Gerente Não. de conheci segurança? ela no campo há uns dias atrás. Ela estava aí esses dias, não estava? Estava. Conheci ela. Ela é uma lady, Uhum. educadíssima, finíssima, e ela tem esse jeito muito parecido com o do Jailson. A Kércia já é um perfil diferente, mas um Uhum. perfil, assim, extremamente eu adoro trabalhar com a Kércia, Uhum. porque é um perfil muito verdadeiro. Você falou Essa é a tudo. palavra Ó, certa, essa né? daqui é testemunha minha. Essa é a palavra certa. Eu gosto. A Kércia não manda recado não, Eu ela não tem gosto esse perfil muito de filtro eu não, mas ela é gosto verdadeira. dela, eu gosto da gerente, que a Jéssica sabe que eu gosto dela. Eh, Qual gerente? a gerente de manutenção lá, Ah, sim, eu gosto também. dela e gosto do meu gerente de manutenção demais da conta. Por quê? Eu gosto disso, porque essas pessoas, você não precisa ter defesa. Sim. Porque o que ele tem pra te falar é ali, ó, é aquilo, e você consegue ler a pessoa, você ó, a pessoa não está gostando do que eu estou fazendo, eu pisei na bola, eu pisei na jaca, e aí, tipo assim, você consegue assim, eu prefiro essas pessoas. Eu não sei Uhum. por que eu prefiro lidar com pessoas, tanto é que eu criei empatia por ela na primeira vez que eu vi ela, e ela estava toda descompensada, porque tinha acabado de acontecer um acidente, e ela reuniu o pessoal e ela estava vermelha que nem um tomate, e ela falando e falando naquele gesticular dela ali, falando e falando, falando. E, tipo, naquele momento, foi onde eu criei admiração por ela. Eu tinha uma semana, 2 semanas de empresa, e assim, isso me chamou a atenção. Me parecer muito verdadeira. As pessoas que têm esse perfil, assim, de jogar na lata o que você precisa ouvir, eu gosto, Uhum. particularmente eu gosto dessas pessoas. Eu pessoalmente gosto, porque são pessoas que eu não preciso me policiar em nada. Tipo assim, a pessoa ela é o que ela é e ela vai mostrar o que ela é, o que ela tá pensando de você, ela não vai falar pelas costas, não vai fazer rodeio, é ali. E aí você resolve ali também. E aí você chega num acordo ali, tipo assim, você pisou na jaca, a pessoa vai te chamar e creu e vai resolver ali. Então assim, eu gosto. Principalmente da nossa gerente, assim, só que assim, eu falo pra Jéssica, né, eu acho assim que nós não estaríamos preparados, até pra fazer um convite pra ela, mas tenho uma admiração por aquela gerente, assim, da É. forma que ela faz, e tem pessoas que às vezes não entendem. Eu sou suspeita a falar porque os 2 gerentes nossos, assim, a forma que eles lidam, assim, de não tem rodeios. Assim, é muito bom trabalhar com isso, e é ruim trabalhar com pessoas que ficam com rodeios. Eu Sim. eu não gosto de pessoas que fazem rodeios, porque essa pessoa que faz rodeio, geralmente ela não fala tudo que tem pra falar de você na frente, pra falar depois Por Uhum. trás e e não te compartilhar com dá a outras chance de pessoas, né? defender. Exato. Ou a pessoa reforça um mau comportamento. Às vezes você tá fazendo uma coisa lá que tá errado, e a pessoa ainda vem e te elogia. Você Uhum. vai mudar aquilo? Não, você acha que tá certo. Exato. E aí, a pessoa que elogia o erro, ela não te dá a chance de mudança. Ela praticamente ela te induz ao erro, às vezes, por medo de falar a verdade pra você. Porque tem gente que não gosta de caçar enguiça e caçar confusão, e acaba não falando: "Olha, você tá errado nisso". Não, eu prefiro que me falem: "Ó, Diego, você errou, você tá errado, isso que você fez aí é uma jossa, uma estrovenga", por quê? Te dá a chance de você mudar. Exato. Quando a pessoa fala: "Ah, não, sucesso, parabéns, segue nesse caminho", você tá seguindo para o abismo e não tá sabendo. É. E nessa linha de mudança, Maria, até me ocorreu uma pergunta, né? Então, o que que você diria para Maria, então, em todo esse meio, né, É. que modificou, né, mudou, o que que você diria para Maria de 10 anos atrás, assim? Que eu diria? Uhum. Não pare, não pare, Se se movimente. movimente. Isso aí. O trajeto é longo, mas a vitória vem.
Isso E ela vem, de alguma forma, ela vem, né? É a Seja. a sua história, Maria, assim, ó, a gente sabe que você ficou um pouco tímida a Jéssica aqui sabe disso que com a dificuldade, a Maria como nos contou nos bastidores aqui histórias muito mais fantásticas, assim. Então, assim, a gente vai te trazer no segundo momento, e você já não vai ter mais essa carga para você contar todas essas peripécias que você teve aí de casamento, como foi essa parte do cortejo, assim. Se já foi chegar catando na mão, vem aqui, me casa, me quero. Se foi assim, essa parte do cortejo, essa parte da conquista da casa da sua mãe, como que foi. Você vai no segundo momento nos contar isso. A gente ainda é limitado pelo tempo, né, E Jéssica? A bastante gen limitado, né? A hum, gente tem ali. É que assim, não é engessado que tenha que ser 1 hora, né? é, Uhum. Mas a gente também não consegue ainda extrapolar para extrapolar muito, para é. 2, 3 horas, assim. Em breve, né, Jéssica? Quem sabe, né? 2 horas de Futuro. programa, depois 3, depois até 6 se Eita, precisar. será? Se nós estamos nesse caminho também, estamos com sonhos também, Maria. Não é só a Maria que tem sonhos, nós também do antigenérico temos sonhos. Jéssica, finalizando aqui com a Maria, antes de finalizar de vez aqui, Sim. faz aquela chamadinha pessoal que nem silicone vai resolver, principalmente as mulheres. Jéssica, ô João, você podia fazer um desafio aí pra nós aí. Quem tá inscrito mais no nosso canal aí, é menina ou menina? Mais Mais mulher? mulher? Então é os homens, então, que estão devendo, Jéssica. Eu sabia. Uhum. Essa marada não tá dando um que presta, hein, Jéssica, hoje em dia. Ô, tá ficando escasso, hein? Tá ficando escasso. Então é isso, assim, Maria. Você gostaria de falar alguma coisa que ainda ficou fora, né? Às vezes É. a gente não perguntou alguma coisa que você Tem alguma queria coisa que a Maria. ressaltar aqui. E se você quiser, pode trazer, não tem problema. Não, Não? Tá tudo tá dentro, tudo, tudo tudo tranquilo? certo, Sim, tudo foi dentro daquilo que você esperava, a entrevista? sim, Foi, sim. foi os Ficou entrevistadores. nervosa ou não? Fiquei Ficou? nervosa O demais. que você pensava que ia ser a entrevista? Você pensava como, assim, que eu... Ah, primeiro que eu imaginei que eu ia chegar na casa de um de vocês, né. Aham. Eu não imaginava que era no estúdio, aí a hora que parou aqui na localização, eu falei: "Nossa, é um estúdio?", né, então eu imaginava mais ou menos isso. E aí dar entrevista é a primeira vez, né, que Aham. eu dou entrevista, então eu sou bem tímida, Uhum. depois se ficar alguma Não, 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 dificuldade, Não, não. pode vocês ficar tranquila. corta. Não, não vai precisar não, Maria. Maria, a gente que agradece a sua entrevista, assim, pela pessoa que você é. E quem sabe a Maria lá do passado não volta pelo menos um dia pra gente ver lá. Se não todo dia, mas um dia pra gente ver como que era. Esperamos que você aceite nosso convite para vir num segundo momento aí, quando o canal estiver ainda maior, né, Jéssica? Hoje já Isso aí. somos Com grandes. certeza. Temos quase 260 milhões de inscritos, porque nós contamos cada inscrito nosso tão bravo que ele vale por 1 milhão dos inscritozinhos normais. Então, assim, nossos inscritos são valiosíssimos, né, É Jéssica? isso aí. E o canal, assim, graças a Deus, realmente, ele tá sendo impulsionado, sabe? Tá crescendo, as pessoas estão acompanhando. Tá acontecendo um momento reconhecimento na rua, que o Diego Isso. já tá sendo reconhecido na rua. Na verdade, já fui reconhecido uma vez no posto de combustível, uma vez eu estava com a Jéssica no telefone, alguém passou de moto e não sabia nem no meu nome, pelo jeito, mas gritou, e 2 vezes já na lagoa, então assim, fazendo a caminhada, então, é muito gratificante, você fica todo envaidecido. Não que isso contamine, mas assim, você fica todo feliz, assim. Ó, tragam a Kércia, viu, que Sim, Não! ela sim, ficou sim. emocionada, Diego, quando ela viu o corte lá do podcast do Jones, Uhum. da Uhum. sua fala, você falando, porque é diferente, né, quando você Sim, vê alguém falando de você. sim. E aí, é uma pessoa que, querendo ou não tem convívio ali no dia a dia. Nossa, ela olhando no celular e rindo, e rindo. Aí eu Tem uma coisa que até Você te mandei mandou a uma foto, foto, né. sim, você tem mandou pra tem mim. outra coisa que eu penso da Kércia, que essa daqui sabe, mas eu não vou falar. Né, Jéssica? Não, ela é uma mulher forte, e assim, pra gente trazer ela, a gente tem até que Na verdade, preparar assim, bem. Mas ó, olha, a Cassie é muito simples, Sim. muito simples. E ela é uma pessoa, assim, muito bondosa, ela é uma pessoa, assim, ó, vou falar pra você, às vezes ela tá em um meio e ela senta ali com os técnicos dela. Ela Uhum, tá no meio lá, né, uhum, gerência, coordenação, né, pessoal lá do mesmo nível dela, e ela tá sentada com a gente. uhum, Então ela é uma pessoa, assim, maravilhosa, uma mulher de Deus, sabe. uhum. E uma história de vida, assim, Legal, né? surreal. e assim, ó, ela vai casar muito bem com aquela outra pessoinha que eu encontrei ontem. Vai casar bem os dois, assim, sabe? Na mesma semana.
Os dois. Porque assim, a gente ficou assim, ó, e do mesmo jeito que a gente tem medo assim de convidar os nossos gerentes, porque é uma pessoa, principalmente a gerente, ela tem vontade de entrevistar assim. Eu Nossa. tenho curiosidade, vontade, só que assim, pelo menos eu falo pra Jéssica, eu não me sinto preparado assim, falo, caramba, porque assim, eles lidam com outro nível de informação. São pessoas como a gente, mas assim, o nível de informação deles, assim, eu não consigo assim imaginar nas perguntas que eu faria. Porque as perguntas que eu traria seriam, por exemplo, pensando na gerente, seriam todas de cunho pessoal, sabe? Que eu Uhum, admiro demais, assim, aquela força dela, aquela gana, aquela uhum. ênfase que ela dá em tudo que ela faz. E o meu gerente também. Mas só que assim, ao mesmo tempo, eu tenho receio, né, Jéssica? Tipo, Eu tenho receio. a Jéssica tem. Eu tenho Eu tenho também. receio, assim, eu não sei se porque, assim, até porque a ideia original do canal nem era isso, né, É, e nem é Uhum. isso, na verdade, né, é. Diego? É a gente trazer as pessoas importantes, né, então, E eles, assim, que não são importantes e já são famosos, assim, querendo ou não, são são famosos, né. conhecidos, É, né. nossa, vai Não bombar. não são só importantes. Mas, assim, a Kércia já pode marcar, passando esse sábado que vem, no próximo, já é nós formalizaremos o convite pra Kércia já, porque, a gente vai encaixar ela. A gente queria trazer ela mais próximo do final do ano, que a gente queria que o canal crescesse mais um pouco, porque, Uhum. assim, dá até pelo tamanho dela, tamanho do cargo, a gente queria o canal já um pouco maior já. Mas a Kessia não liga pra isso. E outra Aí coisa, vocês são excelentes entrevistadores, tá? Sim, Vocês obrigada, são obrigada, obrigada. ótimos. então Até eu que a tô gente vai tímida, trazer vocês conseguiram arrancar bastante informação, imagina. assim, a gente que agradece, assim, ó, sempre a gente traz o agradecimento aos nossos entrevistados. Porque acredita de certa forma, o entrevistado também tá acreditando na gente. Sim, sim. Porque assim, ó, Eu acho que isso é importante enfatizar, né, principalmente as pessoas os primeiros mesmo que os vieram, primeiros, se deram, né, a a cara oportunidade tapa, assim, e a oportunidade mesmo de trazer essa coisa do acreditar que o canal também assim, ia deslanchar, né. você tá acreditando na gente, assim, de estar vindo aqui, mas e os primeiros que não tinham nenhum um vídeo pra ter exemplo, Exato. assim, vieram pro escuro mesmo, assim: "Vamos acender a luz lá pra ver que bicho feio tem lá dentro". Assim, então os primeiros, assim só que assim, aquilo que eu falei pra você, todos os primeiros voltarão no segundo momento, igual a Dona Ivana, o Elton, o Renan, Johnny, assim, todos vão Nossa. voltar quando o canal estiver já mais bombando, pra poder trazer uma segunda entrevista pra gente, porque são os que cortaram o mato lá na bruta, foram fazer o desmatamento praticamente. Hoje pela manhã eu estava ouvindo a entrevista do Renan. Uhum. Uhum. Que história bonita do Do Renan, Renan, né? né, Nossa. nos Ô, surpreendeu também o Renan. surpreendeu a todo mundo também o Renan. Surpreendeu o Renan, Nossa, você bastante, porque, vê? assim, eu já vi o Renan, né, como eu falei lá no episódio dele, eu vi o Renan, mas algumas vezes lá pelo módulo, então não cheguei muito a trocar muitas ideias ou muita conversa com ele. Eu E vi e na próxima entrevista do Renan já tem uma coisa certa já que ele tipo assim, nosso Hum. time de pesquisa falhou feio que não pesquisou isso, porque nós temos um time de pesquisa aqui, não pesquisou que ele era cantor e violinista. Pois é. Pesquisou que ele era bailarino, cantor da Joelma, um monte de coisa, esqueceu da parte de que ele era vocalista da E ele canta muito bem. então, então, a Ele gente ainda não canta. viu essa faceta ainda, Nossa. não conseguimos nós ver. perdemos essa parte aí. Mas vamos para o encerramento? Maria, Vamos. muito obrigado, tá, pela entrevista. Obrigada, Espero Maria, Obrigada. brigadão, viu. espero que tenhamos Atingido as expectativas, sim, Com né. né, certeza. da Maria. Esperamos a Maria numa próxima aqui, contando a história já com mais leveza, sem tanto medo. A gente sabe que você não é tão tímida assim, porque essas câmeras aqui, elas intimidam um pouco, mas no segundo momento teremos a Maria aqui. Jéssica, Vamos encerrar? faz Vamos o encerrar? Eu vou fazer um encerramento. Então, assim, pessoal, quem acompanhou até o final o episódio, deixa aqui o nosso agradecimento, né? Não somente o meu, mas o nosso. Agradecemos de verdade, de coração, aqueles que acompanham, aqueles que curtem, aqueles que comentam. E não deixe de conferir. A gente sempre vai estar soltando na terça e na quinta um episódio novo. E aí, vão lá conferir e cortes ao longo da semana. e o corte ao longo da semana. E não deixe de curtir também a nossa página no Instagram. Já vi que subiu algumas atualizações, então sigam lá no Instagram. Tenho certeza que vocês vão gostar também. E Em breve TikTok, né? e em breve TikTok, é Que verdade. legal. E venham conferir. O antigenérico veio para ficar.
Ser o podcast mais conhecido, primeiramente de Três Lagoas e daí o céu é o limite, né? Céu é o limite. Logo seremos o primeiro em Três Lagoas, depois no Mato Grosso do Sul, depois no Brasil. É E isso aí. depois no planeta Terra, depois na Via Láctea, e depois no aglomerado inteiro de galáxia, depois no super aglomerado de galáxia, e quiçá no universo. É isso aí. Gente, até a próxima. Maria, mais uma vez, obrigado. Obrigada, Maria. E obrigado pela pessoa que você é. Gente, até a próxima.